saúde humana. Na verdade, o conceito do One Health, ou uma única saúde, ele é mais necessário e importante de estar no nosso dia a dia do que jamais foi. É a saúde humana, saúde animal e a saúde e a questão do meio ambiente. Todos vocês se lembram a discussão no começo do Covid, como surgiu, né? O fato é que a gente hoje tem, graças ao tráfego aéreo intenso, permanente, a questão das distâncias, todo vírus e bactéria não sabe fronteira. A gente tem, infelizmente, possibilidade de contaminação de forma muito rápida. Então, não é discutir se vai haver uma próxima epidemia ou pandemia. Haverá, e haverá de várias formas. Uma delas, inclusive, a gente já vive hoje, e talvez esteja um pouco escondida, que é a questão da resistência antimicrobiana. Alguns de vocês já devem ter tido acesso a esse relatório, o New Report, que ele trazia a previsão, com dados de 2016, de que lá por 2050 a gente teria quase 10 milhões de mortes. Só que isso estava errado. E eles perceberam, foi se perceber logo em 2019, 3 anos depois. E ali se percebeu que já em 2019 já se podia considerar quase 5 milhões de mortes por causa ou relacionadas a bactérias superresistentes. Então, esse não é um problema futuro, um problema que está muito longe, já é uma realidade atual. E a gente tem, principalmente todo mundo que está aqui na área de saúde, tem uma obrigação, de fato, de exercer um papel importante. O diagnóstico é um deles, né? É uma das partes que pode fazer mais, mas toda a parte de serviços de saúde tem aí um compromisso muito grande. A saúde, e aí dentro desse aspecto da diplomacia da saúde global, ele tem exercido um papel, inclusive, preponderante na questão econômica. Em julho de 2022, em Los Angeles, nós participamos, o Brasil participou, inclusive, dessa cúpula das Américas e assinou, junto com mais 13 países, um acordo em que ele colocava de novo a saúde como um dos itens principais. Não só para recuperar a saúde da sua população depois dos 2 anos de Covid, naquela ocasião, como também de usar de fato como alavanca econômica, considerando, e aí foi uma das vezes que mais forte se falou sobre a questão de relocalização, e falando do nearshoring, friendly shoring, que é o que? Você fazer comércio exterior com seus países vizinhos, países amigos. E desde então, várias iniciativas têm discutido isso, principalmente por conta da ruptura da cadeia logística, da desorganização que o mundo ficou durante a pandemia e que a gente, de alguma forma, tem que usar isso de forma inteligente para olhar o futuro. E vários documentos saíram de lá e outros encontros já aconteceram. O RISE no Panamá, ano passado, agora vai ter um na República Dominicana, que o Ministério da Saúde tem participado também, e exatamente para tentar colocar o Brasil dentro desse cenário numa posição diferente. O que a gente defende é que isso seja usado de uma forma inteligente e que a gente faça parte, de fato, dessas novas cadeias globais de produção de forma estratégica. É ilusório a gente falar que vai substituir totalmente uma linha inteira de produção, um produto completamente. Dependendo da área em que você está, você pode sim fazer parte preponderante naquela cadeia, seja na pesquisa, seja no desenvolvimento, seja em parte da produção. Se der em tudo, melhor. Mas o fato é que nem todas você vai poder. Trago agora a segunda parte dos desafios econômicos. E aí nós temos um boletim, que essa semana já vai estar disponível no nosso site, e que mostra um pouco do panorama que nós vivemos. Tivemos resultados em 2023 melhores do que eram esperados, isso tanto para as economias desenvolvidas, mesmo para as emergentes, 4,3% de crescimento. Para 2024, esses dados são da Web Setorial, que é a nossa consultoria econômica, coletados de diversas fontes. A gente tem, todavia, para 2024, e aqui já é um pouco de alimento para discussão daqui a pouco, várias questões que nos afligem e que podem trazer bastante volatilidade.
a questão das eleições gerais em 75 países este ano, inclusive Estados Unidos, a corrida presidencial já começou, guerras da Ucrânia, Rússia, Israel e Hamas, a questão da rivalidade, o novo polo China e Estados Unidos, o que isso pode provocar, Taiwan, a questão dos semicondutores, a tensão na Ásia Central. Ah, mas eu não tenho nada a ver com os Houthis, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Por aquele canal passam quase 2.300 navios, 12% do comércio internacional, com vários itens essenciais para a maioria das nossas indústrias. E isso é um problema? Lógico. Aumenta o frete, aumenta a questão do seguro, aumentam várias outras questões, e é um possível gargalo para as cadeias de suprimento. E a perspectiva de aumento da taxa de juros. Se a gente for olhar aqui no Brasil, o que mais pode influenciar? Tanto Europa, Estados Unidos e China acabam de formas diferentes trazendo algum tipo de influência. Estados Unidos, embora você tenha uma alta taxa de juros ainda, que promove desaceleração, acredita-se que a economia se sustente ainda forte por um tempo, até pela própria questão da segurança dos empregos das famílias de média e alta renda, que mantêm o consumo, a questão do investimento que eles estão fazendo até para eventual problema em Taiwan, na área de semicondutores, inteligência artificial e o grande foco na energia verde, que também a própria Europa tem feito. O equilíbrio do balanço das empresas, isso também tem fortalecido a economia por mais um tempo. A Europa sofre demais, porque o consumo dos bens deles tem caído, é uma fraca demanda global. Eles têm que cortar ainda o déficit que eles tiveram, principalmente pelo apoio à guerra da Ucrânia e aumento do custo da energia, que tem impactado a expectativa de 0,6% de crescimento para a região. E a China já está caindo abaixo dos 5%. Ah, mas 4,4% é muito, mas já caminha para um 3,5% daqui a alguns anos, essa é a previsão dos economistas, bem abaixo dos 5,3% do ano passado. O consumo tem sido moderado, existem riscos geopolíticos, a questão interna da política da China também tem sido vista, e o próprio encolhimento da população e envelhecimento acabam afetando o mercado chinês. O fato é que aqui no Brasil a gente tem um crescimento de 1,9% de média contra 2,9% no resto do mundo desenvolvido. E aí com vários impactos, né? Se a gente for analisar, no Brasil a gente tem um declínio lento e gradual da atividade econômica. Isso de fato tem acontecido, a gente vê pela queda na arrecadação. Ano passado a queda foi de 21% para os tributos não administrados pela Receita Federal e 1,1% daqueles administrados. No total, 1,9% de queda em relação ao ano anterior. Uma taxa de geração de empregos um pouco menor, uma queda na taxa de investimentos, os gastos públicos subiram demais, essa é outra questão para discussão. A gente tem aí quase 2,1% do PIB de gasto ano passado e esse ano a meta é zero. Vamos atingir 0%? O fato é que a gente tem que buscar alguns focos muito importantes de forma urgente. A questão da produtividade e competitividade do Brasil é essencial, tem que ser um marco, e aí a gente tem que ter o custo do Brasil sendo melhor trabalhado, onde a gente pôde avançar, caso do Pix é um excelente exemplo, a digitalização do sistema bancário hoje é fenomenal, isso agiliza negócios, aumenta a economia, a parte de serviços cresceu demais por causa disso. Né? Onde você teve incentivo na educação, você vê resultados. O Estado de São Paulo avançou bastante na questão da educação técnica e com isso a gente está acima da média do PISA em relação ao resto do país. Né? Então traz resultado para a própria indústria, com mão de obra bem preparada. A gente precisa ter cada vez mais segurança jurídica. A reforma tributária é essencial e ela tem que avançar em vários pontos, simplificando o sistema. Reforma trabalhista que está aí, a gente precisa que ela continue simplificando o que é possível. Investimentos em infraestrutura
e a plataforma de exportação ela não pode ficar só com os 9 principais itens que são commodities. Obviamente eles são fundamentais, eles nos ajudam, nos aceleram aí uma série de questões, mas a gente precisa melhorar e ter produtos de mais valor agregado. E aí, de forma rápida, eu trago um pouco, esse é o consumo aparente dos dispositivos médicos, então no setor da saúde, onde tem o diagnóstico, equipamentos, stents e todos os dispositivos, e base 100 em 2013, vocês vejam que ele evoluiu com algumas quedas, mas ele ainda está acima daquela base. Empregos no setor, a gente teve quase 3% de aumento dos empregos. Se for olhar pela parte de importação, dispositivos médicos como um todo, e ali depois materiais e equipamentos, aqui diagnóstico e próteses, todos eles de alguma forma cresceram em 2023. Temos uma concentração de produtos vindos dos Estados Unidos, Alemanha e China, são os 3 primeiros do lado direito, e exportações Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Bélgica, México, e aí vão outros países. Aí mais pulverizados, exportações menores. Fusões e aquisições são também um bom termômetro de como está a atratividade do país. O momento ainda demanda um pouco de cautela, mas a gente tem aí algumas boas oportunidades. O número de transações no verde, o volume financeiro em bilhões no amarelo. O fato é que a gente está num momento de espera. Se a gente for olhar agora o lado do próprio setor de saúde, o número de estabelecimentos do SUS cresceu 2,1%, o que é não SUS cresceu 6%. Em termos de leitos, pouco aumento. Número de internações, a gente já teve quase 6%, internações para diversos tratamentos. Esse material depois fica à disposição de vocês e todos eles podem ser depois verificados no nosso site. Na questão de número de internações para cirurgias, o aumento já foi de 10%, isso já é uma retomada pós-Covid. Muita coisa que ficou represada vem agora, obviamente com um custo maior. E aí vem um ponto também importante para a discussão: quão importante é a prevenção, quão importante é o autocuidado, quão importante é essa jornada do paciente para exatamente evitar de chegar na situação mais crítica. E aí todos nós temos um papel. Não só cirurgias, mas o próprio diagnóstico. O diagnóstico, por exemplo, aqui para ultrassonografia e radiologia, quase 15%. Ressonância magnética, quase 20% de crescimento. E por quê? Porque muita coisa, de fato, ficou represada lá atrás. Mas nessa parte existem vários outros pontos, e eu tenho certeza que os colegas vão aqui discutir de forma breve ou mais profunda a questão do modelo de remuneração, o financiamento do setor. Isso é um ponto fundamental. A questão da saúde suplementar e SUS, porta de entrada. Qual a porta ideal? Existe porta ideal? Todas são portas. A questão da relação das operadoras com os profissionais de saúde, redes credenciadas ou descredenciadas, a demanda reprimida, como lidar com isso, as fraudes e desvios de condutas, isso é um problema? Com certeza é um problema. É o único problema do sistema? Não, mas a gente tem que lidar com isso. E, obviamente, a questão de desperdício na gestão. Tem outra questão de desafio, bem importante, que é a questão política. E aí nós temos aqui os nossos colegas congressistas representados na área de saúde, todos eles e vários outros fazem parte desse corpo a corpo quase que permanente. E aqui o material a Queiroz Monteiro me ajudou a preparar, tanto no Senado quanto na Câmara, Ministério, Anvisa, ANS, algumas das pessoas que são dos principais atores, e com quem a gente tem procurado sempre manter um trabalho de corpo a corpo também, através das frentes parlamentares que eles acabam representando, que são locais muito importantes para se levar pontos e pautas para discussão. A BIS, junto com outras entidades, tem feito parte dessa agenda, inclusive para a questão da reforma tributária, que eu vou mostrar adiante. Aqui a gente fala, hoje a gente já trabalha para o setor com 60% em relação à alíquota base,
podendo chegar a 100% em vários itens. A questão do piso de enfermagem é outro ponto de pauta para vocês, que eu sei que é fundamental. Nova lei dos planos de saúde, que tem que se monitorar. Questão da inteligência artificial, proteção de dados, lei da telemedicina. E aqui, se a alíquota for 25%, a gente trabalha com 60%, a ideia é que tem aí a possibilidade até de chegar em 100% em alguns dos itens. Né? IVA dual, PIS, COFINS e IPI vão dar a CBS, que é federal, ISS e ICMS vão gerar o IBS estadual e municipal. A transição ao longo dos anos, a gente vai ter uma transição gradativa. Alguns itens vão ter um regime específico de tributação. E na área de saúde, medicamentos e dispositivos médicos e serviços de saúde acabam tendo aí sim um tratamento especial em relação à alíquota padrão, que é de 60%. Né? A possibilidade de isenção de 100% a gente tem para vários dos produtos, e aí até para quê? Para manter a neutralidade em relação à situação anterior, que essa foi a nossa batalha desde o começo. Trago aqui e deixo depois para vocês um pouco do material do comitê gestor, imposto seletivo, outros setores que vão ter algumas características especiais, mas o fato é que existe já todo um trabalho, grupo de trabalho já acontecendo, o Ministério da Saúde está bem atuante também, já trazendo algumas propostas que vão ser discutidas melhor.